Olá, sejam bem-vindos ao canal Novos Fatos Curiosos. Hoje nós vamos a um mergulho fascinante no passado distante da Terra. Preparem-se para testemunhar a grandeza e a diversidade da vida que um dia habitou nosso planeta. Hoje, apresentamos a vocês as 5 criaturas extintas mais fascinantes que já habitaram a Terra. Viajaremos através das eras geológicas, dos ambientes pré-históricos e das paisagens exuberantes que abrigaram seres incríveis. Acompanhem-nos nessa jornada única enquanto desvendamos os segredos dessas criaturas que deixaram um legado eterno. Iniciamos nosso fascinante percurso na Era Paleozoica, cerca de 359 milhões de anos atrás. Nessa época, as florestas ancestrais eram lar de um predador único, com características impressionantes, o Dimetrodon. Com sua vela óssea nas costas e dentes afiados, o Dimetrodon reinava como um dos principais predadores de seu tempo. Suas habilidades de caça e sua aparência singular fazem dele uma das criaturas mais cativantes da história. Avançando milhões de anos no tempo, chegamos ao final do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos. É nessa época que nos deparamos com a figura imponente que desperta medo e fascínio até os dias de hoje, o Tiranossauro Rex. Com sua estrutura colossal e dentes afiados, o T-Rex reinava como o senhor absoluto da Terra. Sua força e ferocidade despertam nossa imaginação e nos fazem refletir sobre a grandiosidade desses antigos predadores. Agora, mergulhemos nas profundezas dos mares ancestrais. Em nosso caminho, encontramos o Megalodon, um gigante dos oceanos que governou as águas há milhões de anos. Com até 18 metros de comprimento, o Megalodon era um tubarão colossal, conhecido como uma das criaturas mais formidáveis e assustadoras da história. Seu tamanho e poder representam o esplendor das maravilhas marinhas que habitaram nosso planeta. Deixando os mares para trás, adentramos o continente australiano pré-histórico, há cerca de 40 mil anos. Lá, encontramos o Diprotodon, um marsupial gigante e peculiar. Mas antes não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos para o vídeo. Em nossa primeira parada, na Era Paleozoica, cerca de 359 milhões de anos atrás, encontramos uma criatura verdadeiramente fascinante, o Dimetrodon. Com suas características únicas e impressionantes, o Dimetrodon era um dos principais predadores de seu tempo. O que torna o Dimetrodon tão notável é a sua distintiva vela óssea nas costas. Essa estrutura, formada por espinhos altos interconectados, não apenas conferia ao Dimetrodon uma aparência imponente, mas também desempenhava um papel crucial em sua sobrevivência. Acredita-se que a vela do Dimetrodon pudesse regular sua temperatura corporal. Em um ambiente onde a temperatura flutuava, essa adaptação permitia que o Dimetrodon absorvesse calor do sol quando a vela estava voltada para a luz, ou dissipasse calor quando estava voltada para a sombra, auxiliando na regulação térmica do animal. Além da vela, o Dimetrodon possuía uma variedade de dentes afiados e serrilhados. Essa dentição especializada indicava que o Dimetrodon era um predador ativo, alimentando-se principalmente de outros animais que compartilhavam o mesmo ambiente pré-histórico. Com sua estrutura corporal robusta e poderosa, o Dimetrodon se destacava entre os demais répteis da época. Sua postura ereta, apoiada por patas curtas e fortes, permitia que ele se movimentasse com agilidade tanto na água quanto em terra firme. Embora o Dimetrodon não seja um ancestral direto dos dinossauros, ele foi uma das primeiras criaturas a governar a Terra com uma combinação única de adaptações físicas. Sua presença na Era Paleozoica nos ajuda a entender a diversidade e a evolução da vida no nosso planeta. Embora o Dimetrodon tenha desaparecido há milhões de anos, sua memória perdura como um exemplo marcante da magnificência das criaturas que habitaram nosso planeta. Através da paleontologia e do estudo dos fósseis, continuamos a desvendar os segredos e a reconstruir o fascinante mundo pré-histórico em que esses seres únicos e extraordinários viveram. Avançando milhões de anos no tempo, chegamos ao final do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos. Nessa época, habitava a Terra uma das criaturas mais emblemáticas e temidas de todos os tempos, o Tiranossauro Rex, ou T-Rex. O T-Rex era um dos maiores predadores carnívoros que já existiram, com uma presença imponente e uma combinação de características que o tornavam verdadeiramente único. Com seu crânio enorme e poderoso, o T-Rex possuía uma das mordidas mais fortes entre os animais terrestres conhecidos. Sua boca abrigava uma fileira de dentes afiados e serrilhados, projetados para perfurar a carne de suas presas e triturar ossos.
Estimativas sugerem que o T-Rex poderia alcançar até 12 metros de comprimento e pesar mais de 7 toneladas. Sua estrutura muscular maciça e suas pernas traseiras poderosas indicam que ele era capaz de correr a velocidades impressionantes, tornando um predador formidável e veloz. Apesar de sua reputação como um carnívoro feroz, evidências sugerem que o T-Rex também era um habilidoso caçador, capaz de emboscar suas presas e coordenar ataques em grupo. Contudo, também é possível que o T-Rex se alimentasse de carniça e aproveitasse a oportunidade de se banquetear com os restos de outras presas abatidas por predadores menores. Embora tenha sido extinto há milhões de anos, o Tiranossauro Rex deixou um legado duradouro. Sua representação na cultura popular, em filmes e livros, ajudou a perpetuar o fascínio e o mistério em torno dessas criaturas pré-históricas. O T-Rex nos lembra da majestade e da complexidade da vida que habitou nosso planeta em eras remotas. Através da paleontologia e da dedicação incansável dos cientistas, continuamos a desvendar os segredos desse predador magnífico e a deslumbrar-nos com sua grandeza impressionante. Agora, mergulhemos nas profundezas dos mares ancestrais para descobrir uma das criaturas mais temíveis e fascinantes que já existiram, o Megalodon. Este gigante dos oceanos governou as águas há milhões de anos, deixando uma marca indelével na história da vida marinha. O Megalodon era um tubarão pré-histórico de proporções verdadeiramente assombrosas. Com um comprimento estimado de até 18 metros, esse colosso marinho era considerado uma das maiores e mais formidáveis criaturas que já habitaram a Terra. O que torna o Megalodon tão fascinante é o seu poder de caça e sua dentição formidável. Seus dentes, que podiam medir até 18 centímetros de comprimento, eram afiados, serrilhados e perfeitamente adaptados para despedaçar presas com precisão mortal. Acredita-se que o Megalodon fosse um predador supremo dos oceanos, alimentando-se de uma variedade de presas, incluindo grandes mamíferos marinhos e outros tubarões. Sua mandíbula poderosa e sua força impressionante o tornavam uma máquina de caça imparável. Devido à sua imensa massa corporal, o Megalodon possuía uma vantagem considerável em relação às presas. Sua estrutura corporal robusta e musculosa lhe permitia nadar rapidamente e perseguir suas vítimas com eficiência. No entanto, apesar de sua supremacia nos oceanos, o Megalodon eventualmente se tornou extinto. Acredita-se que as mudanças climáticas e a diminuição das presas tenham desempenhado um papel importante em seu desaparecimento, mas a verdadeira causa permanece um mistério. Embora o Megalodon tenha desaparecido há muito tempo, seu legado perdura na memória coletiva e continua a despertar nossa imaginação. Estudar essa criatura extraordinária nos permite compreender melhor a diversidade da vida marinha e a importância de preservar os ecossistemas oceânicos que abrigam uma riqueza de espécies maravilhosas. Enquanto exploramos os mares modernos, devemos lembrar do Megalodon como um lembrete poderoso de que o reino subaquático é tão vasto e misterioso quanto era há milhões de anos. Vamos agora retroceder no tempo e explorar o continente australiano pré-histórico, há cerca de 40 mil anos, quando uma criatura fascinante e peculiar habitava essas terras, o Diprotodon. Este marsupial gigante é uma das criaturas extintas mais notáveis e cativantes que já caminharam sobre a Terra. O Diprotodon era um mamífero herbívoro de proporções impressionantes. Com um tamanho comparável ao de um rinoceronte moderno, esse marsupial pesava até 3 toneladas e tinha cerca de 2 metros de altura no ombro, tornando-o uma das maiores criaturas marsupiais que já existiram. Uma característica distintiva do Diprotodon era o seu focinho largo e achatado, semelhante ao de um rinoceronte, adaptado para pastar em vegetação rasteira. Essa adaptação permitia que o Diprotodon se alimentasse eficientemente de plantas e vegetação em seu ambiente. Embora o Diprotodon tenha sido uma criatura maciça, sua aparência era relativamente pacífica. Ao contrário de outros mamíferos pré-históricos, ele não possuía presas afiadas ou características agressivas. Sua estrutura corporal era mais semelhante à de um hipopótamo, o que sugere que o Diprotodon era uma criatura de comportamento tranquilo e herbívoro. No entanto, apesar de sua natureza pacífica, o Diprotodon não era imune às pressões do ambiente em que vivia. Mudanças climáticas e a chegada de humanos primitivos ao continente australiano contribuíram para o declínio gradual dessa espécie. Atualmente, podemos aprender sobre o Diprotodon por meio de evidências fósseis, que nos fornecem informações valiosas sobre a fauna pré-histórica e o ambiente em que essas criaturas viveram. Embora o Diprotodon tenha se extinguido há milhares de anos, sua presença no passado nos lembra da incrível diversidade de espécies que existiam em tempos remotos. Continuemos a explorar os vestígios do passado para compreender melhor as complexidades e maravilhas do mundo natural que nos cercam.
E por último vamos voltar no tempo, cerca de 10 mil anos atrás, na era do Pleistoceno, quando vastas extensões de gelo cobriam boa parte do hemisfério norte. Nesse cenário congelado, uma das criaturas mais icônicas e conhecidas da pré-história habitava as terras frias, o mamute lanoso. O mamute lanoso, também conhecido como Mammutus primigenius, era um parente próximo dos elefantes modernos. No entanto, diferentemente dos elefantes atuais, o mamute lanoso estava adaptado para sobreviver nas condições extremas do clima glacial. Uma das características mais marcantes do mamute lanoso era seu longo pelo espesso, que lhe proporcionava uma camada de isolamento contra o frio intenso. Esse pelo, formado por uma combinação de cerdas duras e um subpelo macio, ajudava a proteger o mamute das baixas temperaturas e dos ventos gélidos. Os machos do mamute lanoso possuíam imponentes presas curvas, que podiam atingir mais de 3 metros de comprimento. Essas presas eram usadas para várias finalidades, desde lutar entre si durante a época de acasalamento até desenterrar vegetação congelada para se alimentar. Os mamutes lanosos eram herbívoros, alimentando-se principalmente de gramíneas, musgos e outras plantas encontradas nas paisagens geladas. Eles possuíam uma tromba longa e flexível, semelhante à dos elefantes, que lhes permitia arrancar e manipular a vegetação com precisão. Infelizmente, como muitas outras criaturas da Era do Gelo, os mamutes lanosos enfrentaram uma luta constante pela sobrevivência em um ambiente em constante mudança. As mudanças climáticas e a caça excessiva por parte dos humanos primitivos contribuíram para o declínio e, eventualmente, a extinção dessas majestosas criaturas. Apesar de sua extinção, os mamutes lanosos deixaram um legado duradouro. Seus fósseis e vestígios preservados em permafrost nos forneceram um tesouro de informações sobre a vida no período glacial e nos ajudaram a reconstruir o passado fascinante desses gigantes do gelo. À medida que chegamos ao fim desta jornada pelo passado fascinante da Terra, podemos nos maravilhar com a diversidade de criaturas que já habitaram nosso planeta. Das profundezas do oceano às terras congeladas, essas criaturas extintas nos ensinam valiosas lições sobre a evolução, a adaptação e a fragilidade da vida. Embora não possamos testemunhar essas criaturas pessoalmente, seu legado vive através das descobertas científicas e das histórias que contamos. Cada uma delas deixou uma marca indelével na história da Terra, e é nosso dever preservar e proteger a vida que ainda existe hoje. À medida que avançamos para o futuro, devemos nos lembrar da importância de aprender com o passado e de agir como guardiões responsáveis do nosso planeta. Através do estudo e da apreciação das criaturas extintas, podemos desenvolver uma compreensão mais profunda da beleza e da fragilidade da vida na Terra. Que essas criaturas extintas continuem a inspirar nossa curiosidade, nosso respeito e nosso desejo de preservar a maravilhosa diversidade de vida que ainda existe em nosso mundo. Juntos, podemos trabalhar para criar um futuro sustentável, onde as criaturas que habitam a Terra hoje possam continuar a prosperar e a encantar as gerações futuras. Obrigado por se juntar a nós nesta exploração fascinante das criaturas extintas mais incríveis que já habitaram a Terra. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seus comentários abaixo. Até a próxima aventura!